Capítulo 30, exercício 9. Qual é o módulo e qual é a orientação do campo elétrico no ponto da figura x30.9? Bom, a gente conhece a relação que existe entre campo elétrico e potencial, onde o nosso campo elétrico, o nosso vetor campo elétrico, é igual a menos o gradiente do potencial. Isso é, numa dimensão, do que é o jeito que está aqui, na verdade o nosso campo elétrico é menos a derivada do potencial na direção indicada, né? No caso a gente chama de x. Bem, o que significa isso? Significa que o campo elétrico é a taxa de variação do potencial e que o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. O sentido do vetor campo elétrico é sempre no sentido da diminuição do potencial. Bom, vamos lá, vamos ao módulo do campo elétrico. Nesse caso aqui é relativamente fácil, por quê? Porque você tem a variação, essa variação, se você perceber, ela é quase que homogênea. Quando a gente faz, na verdade, é uma taxa média de variação. No nosso caso, seria menos a variação do potencial pela distância pelo qual você está pegando essa variação. No caso, entre o ponto A e o ponto B. O que a gente faz? Pega a variação desses dois e divide pela sua distância, consequentemente você tem um campo elétrico no ponto central. Então seria menos, vamos supor, o sentido positivo, no caso, neste sentido aqui, no positivo de x, seria o potencial, no caso, o potencial em B, menos o potencial em A, dividido pela distância, que é a posição de B, menos a posição de A. No caso, menos a posição, o potencial em B é 200, o potencial em A é 0, a posição em B, a gente supõe que o 0 seja no ponto A, que é o 0, por exemplo, seria então 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2 metros, menos 0, certo? Então seria, no caso, 10 a menos 2 passar para cima, 10 a 2, fica 20.000 dividido por 2, menos 10.000 volts por metro, é o valor do nosso campo elétrico. Por que deu menos? Porque o potencial está aumentando no sentido positivo. Como ele está aumentando no sentido positivo, o sentido do nosso campo elétrico está no sentido negativo. Isso quer dizer, nosso campo elétrico tem este sentido, usando a referência para x positivo para a direita, do jeito que a gente colocou lá. Então, o nosso campo elétrico é de 10.000 volts por metro, ou no caso aqui, 100 volts por centímetro, né? Quer dizer, a diferença de potencial de 100 volts no centímetro. Então a gente pode usar, para você ter uma noção do tamanho do campo elétrico, da dimensão dele, 100 volts por centímetro, significa que cada centímetro eu tenho uma diferença de potencial de 100 volts. Então aqui de 0 para 100 é 1 centímetro, de 100 para 200 é 1 centímetro, e você tem 100 volts por centímetro é o valor do campo elétrico. O sentido do campo elétrico está no sentido da diminuição do potencial. Isso é, levar de 200 para 100, para 0 o nosso campo elétrico, que é exatamente como está indicado na figura. É isso.